Eu querer, desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem Senhor, ninguém na onde. Pra louvor, canta igreja. Pra louvor de sua glória. Eu querer, cumpra em nós. Vem Senhor, reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, reina hoje aqui. Vem Senhor, oh vem Senhor, oh vem Senhor, e reina hoje aqui. Quem está feliz agora? Ainda tem um pouco que está meio dormindo ainda, né? Aí Deus faz o seguinte: Deus manda a chuva, o povo não vem na igreja, fica com um som dentro da igreja. Então ele vai dar um tempo de seca para o povo vir para a igreja orar. Fica parecendo que Deus é maquiavélico, não tem nada a ver. Mas irmãos, nesse momento a gente tem que vir para a igreja agradecer a Deus por esse clima gostoso. Eu não estava aguentando, estava ficando 3 vezes mais preto. O negócio estava esquisito. Eu falei, Deus, manda um ventilador do céu, sopra um vento aí, manda a chuva. Eu comecei a cantar nas igrejas, cai chuva, chuva de poder, aquela música de chuvarada que a gente cantava antigamente, lembra? Era tanta água que a gente pedia, que Deus mandava. Eu senti falta disso. Será que é porque a gente parou de cantar? Né? Mas quem está feliz com esse tempo gostoso que Deus nos deu? Eu estou muito feliz com isso. Eu quero agradecer ao Senhor por isso, amém? Vamos voar mais alto na presença do Senhor? Vamos cantar essa canção com a gente? Vamos lá? Aumenta um pouquinho, por favor. Vamos lá! Não é tempo. Não é tempo de quê? Não é tempo de desanimar. É tempo de dar as mãos e nos levantar. Olhar além dos montes, enxergar que Deus tem o melhor pra nós. E nada vai nos separar. E aí? Eu vou voar mais alto, eu vou romper os montes, eu vou saltar muralhas, vou quebrar cadeias pelo seu poder. Eu vou voar mais alto, eu vou romper os montes, eu vou saltar muralhas. Não é tempo de olhar atrás, não é tempo de pensar. É tempo de fazer o que, povo de Deus? Além dos montes e enxergar que Deus tem o melhor pra nós.
saltar muralhas, vou quebrar cadeias. Eu vou voar mais alto. Vou, sim, vou, eu vou romper os montes, romper os montes, romper os montes. Vou quebrar cadeias pelo seu poder. Pelo seu poder. Pelo seu poder. Amém. Pode se sentar. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém? Vamos, nesta mesma alegria, abrir as nossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 4, verso 30. Glória a Deus. Palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 4, verso 30, disse o seguinte: E disse mais: A que assemelhamos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é menor do que todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esta noite especial. Nós estamos aqui porque queremos fazer a Tua vontade, Pai. Usa-nos conforme o Teu querer, Jesus, nesta noite. Aleluia. Amém? Irmãos, nós estamos aqui nesse momento falando sobre finanças, sobre dízimos e ofertas, né? E a gente lê nessa palavra aqui a pergunta sobre o reino, que parábola devemos usar sobre o reino, né? E diz, ó, o reino é igual a um grão de mostarda. Muitas vezes, dentro de nós chegamos à casa de Deus, chegamos a alguns momentos da nossa vida, onde realmente a nossa fé, onde realmente o nosso recurso, aquilo em que nós nos firmamos, parece mesmo um pequeno grão de mostarda diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades. Parece que a sua força é menor do que todas as outras coisas que agem. Nessa noite, foi muito interessante a música que o Ivan cantou, porque nessa noite, o que eu vim dizer aqui para todos é que nós devemos ter uma fé sobrenatural. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair abençoado. Nessa noite você vai usar esse pequeno grão de mostarda que está aí plantado dentro do seu coração. Esse último recurso, aquilo que você considera a última chance. E Deus vai começar a te mostrar como enxergar mais longe, como voar mais alto, como alcançar coisas impossíveis. O Deus que nós cremos é o Deus do impossível, o Deus que transforma aquilo que nós temos em algo sobrenatural, é o Deus que se mostra de forma maravilhosa. Nessa noite, a única coisa que Deus pede é que você tenha fidelidade, que você tenha fé. Nós estamos especificamente falando sobre finanças. Venha aqui à frente, separe aquilo que você tem de melhor,
Separe aquilo que às vezes para você pode ser que até uma esperança. Venha e traga a casa de Deus. E você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver a superabundância na sua vida. Irmãos, nós precisamos exercer a nossa fé. Porque senão de nada adianta nós ficarmos aqui. De nada adianta nós falarmos de Deus. Se em todos os dias da nossa vida nós não exercermos a nossa fé. Quando você traz uma oferta, quando você traz o seu dízimo, você faz um exercício de fé na sua vida financeira. E eu creio, irmão, que você vê a transformação. Nessa noite nós vamos clamar ao Deus do impossível. Vamos clamar àquele Deus que nos socorre nos momentos mais difíceis. Vamos olhar para a nossa fé e vamos dizer: Senhor, se a minha fé hoje é do tamanho de um grão de mostarda, se eu cheguei aqui, talvez, Deus, mais fraco do que forte, nessa noite, Jesus, eu quero sair daqui cheio do Senhor, ó Deus. Eu não sei ainda com os olhos naturais o que o Senhor vai fazer sobre as minhas finanças, mas eu sei que o Senhor já fez, Deus. E nós vamos nos levantar nesse momento. Aquele que tiver fé no coração, fica de pé, separa o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos orar. E vamos crer no Deus do impossível, aquele que já transformou muitas vezes a sua vida, a minha vida. Você ainda que não teve experiência, hoje é a sua noite. Deus vai fazer mudanças. Hoje a provisão do céu vai cair sobre a sua vida. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nessa noite nós vamos colocar algo especial diante de Ti, ó Deus. Queremos entregar ao Senhor, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus. Aquilo que há de melhor em nós, Senhor, vamos colocar diante do Teu altar, ó Deus. Porque sabemos, ó Deus, e reconhecemos o Teu poder sobre nós, Jesus. Nessa noite, Deus, vem sobre a Tua igreja com um poder, ó Deus, sobrenatural, Deus. Faz transbordar o Teu povo, Jesus. Renova as finanças desta casa, Pai. Renova as finanças de cada homem, ó Deus, de cada mulher, ó Deus, que crê e que tem fé, ó Deus. Porque a Tua palavra nos deixou aqui agora, Senhor, que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ó Deus, nós nos tornaremos algo grande, ó Deus. Nessa noite, Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um, ó Deus, sobre a vida desta casa, Pai, uma obra maior do que já é, ó Deus. Uma obra maior do que o Senhor já fez, Jesus. Porque todo aquele que tem fé, ó Deus, se entrega, Deus. Todo aquele que crê no Seu poder, ó Deus, nessa noite verá, ó Deus, mais alto, Senhor Jesus. Vai enxergar além dos montes, ó Deus. Vai ver o sobrenatural sobre a tua vida acontecendo, Senhor. Nessa noite, Jesus, nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é sempre muito bom conosco, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Com fé, irmão. Venha aqui à frente, traga o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Alegria eu Te louvo, Te exalto, com tudo o que sou. A Tua graça me sustenta noite e dia, sou todo Teu Senhor. Alegria eu Te louvo, Te exalto, com tudo o que sou. A Tua graça me sustenta noite e dia, sou todo Teu Senhor. Tua obra em minha vida quero Te louvar. Por isso eu Te louvo, Te exalto. Não
me canso de adorar. Vamos cantar. Eu te louvarei com tudo. Eu te louvarei com tudo que sou. A minha vida é para o teu louvor. Com tudo que há em mim, quero te adorar. As palmas louvam o Senhor. Com alegria eu te louvo, te exalto. Tudo o que sou. Tua graça me sustenta noite e dia. Sou todo teu Senhor. Por tua obra em minha vida quero te louvar. Por isso eu te louvo, te exalto o tempo todo. Não me canso de adorar. Te louvarei, eu te louvarei com tudo que sou. Com tudo que há em mim, quero te adorar, Senhor. Te louvarei, eu te louvo. Oh, oh. Com tudo que há em mim, quero te adorar. Te louvarei com tudo que sou. Canta aí. Com tudo que há em mim, quero te adorar, Senhor. Te louvarei, eu te louvarei com tudo que sou. A minha vida é para o teu louvor. Tudo que há em mim, quero te adorar, Senhor. Glória a Deus, amém? É com tudo mesmo, não é para deixar nenhuma reserva, tudo para entregar para Ele, somente para Ele, amém? Levanta as suas mãos e diga assim: Senhor, a minha vida é Tua, eu me entrego em Tuas mãos. Querido, só você pode se lançar nas mãos do Senhor. Ele não vai te pegar à força, não. Mas você pode sentir nessa noite o amor do Senhor te abraçar. E você pode se lançar nesses braços de amor e se entregar. Se entregar. Sabe de uma coisa? Muitas das vezes a gente fica retraído na casa do Senhor. Porque muitas das vezes o pecado nos acusa. Sabe aquilo que você fez lá atrás? Aquele palavrão que você xingou, aquela coisa feia, misericórdia. Né? Aquela coisa que você fez de errado. E fica martelando na sua cabeça. E a palavra do Senhor fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não é só por causa disso que a gente deve pecar mais, não, viu? Não é por causa disso. A palavra de Deus alerta a gente. Mas é o seguinte: se você pecou, você tem um fiel advogado que é o Senhor Jesus Cristo. Deus derramou, aliás, Deus enviou o seu Filho, o único Filho dele, você sabe disso, ao mundo para perdoar, morrer por nós, perdoar os nossos pecados. Então, meu irmão, larga essa tristeza para lá. Fala para si mesmo: eu vou largar para lá. Eu vou deixar para lá. Eu quero é adorar ao Senhor. Amém? A gente não merece mesmo. Mas Ele morreu por nós e nos ama mesmo assim. Amém? Essa canção se chama Vou Te Adorar. Ela está no nosso CD. E ela fala dessa entrega. De quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos ficar assim. Adorando ao Senhor. Nos colocarmos diante do altar. E Ele com certeza vai enviar o seu alívio, a sua presença, a sua unção. Eu não sei o que você está precisando nessa noite, se é cura, se é libertação. Mas o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele faz isso, faz cura, faz libertação. Deus é um Deus de milagre, Ele está aqui. Se você tiver fé, crendo, você vai receber. Amém? Levante suas mãos, faça uma oração ao Senhor de entrega a Ele nessa noite. Eu não vou fazer essa oração, é você que vai fazer. Coloca a sua vida diante de Deus. Lembra o seu propósito, você está aqui nessa noite. Coloca a sua vida diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus.
pedir o teu perdão. Vim pedir o teu perdão, pois reconheço que sou pecador. Sou pecador, não mereço mais. Morrestes por mim, não mereço mais. Me amas assim como sou, como sou. Levanta suas mãos aos céus e adora o nome dele. Vou te adorar como estiver, enquanto houver forças. Amo teu nome, toca minha vida, lava minhas vestes, derrama o teu olho, Senhor. Estou aqui outra vez me coloco diante do altar. Vim pedir teu perdão, pois reconheço que sou pecador, não mereço mais. Morrestes por mim, não mereço mais. Me amas assim como as vestes, Deus. Derrama o teu olho, Senhor. Vou te adorar. Derrama minhas vestes, Deus. Derrama o teu olho, Senhor, sobre glória a Deus. Essa canção, existe alguém especial aqui dentro que diz para mim que gosta muito dela. E hoje eu resolvi cantar essa canção porque eu também gosto. Quase não canto. E essa pessoa vai saber que canção que é. Bispo Henrique, escuta. Tu que sonda o coração, que a mente humana não consegue entender.
as trevas faz cessar com a luz que vem de ti. Tu que brilha mais que o sol, aquece a minha alma nas noites mais frias. Tu, Cordeiro de Deus, remanso de paz, tu és minha vida, tu és meu tu és meu mundo, tu és a vida em mim, razão do meu cantar. E eu sou pra sempre teu, tu és meu Deus. La, 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 tu que sonda o coração, que a mente humana não consegue entender. Tu que acalma o revolto mar, que as trevas faz cessar com a luz que vem de ti. Tu que brilha mais que o sol, que aquece a minha alma nas noites mais frias. Oh, tu, Cordeiro de Deus, remanso de paz, tu és minha vida. Levanta a sua voz e cante a ele, diga. Tu razão do meu cantar, eu sou pra sempre teu, tu és meu Deus. Oh, 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 oh. Meu Deus. La, 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 la. Adoro o nome dele nessa noite. Tu és, 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 tu és. Oh Deus, tu és, tu és, tu és, tu és a vida em mim. Razão do meu cantar.
e eu sou pra você. Tu és. Agora eu sou casa de Deus, lugar onde habita amor. Agora eu sou casa de Deus, lugar onde habita o Senhor. Eu não era feliz. Eu não era feliz, mas agora eu sou. Agora eu sou casa de Deus. Onde a vida e amor, agora eu sou casa de Deus, lugar onde habita o Senhor. Eu não era feliz, mas agora eu sou. Senhor, tu és digno de louvor, tens a glória e o poder. Eu me prostro ante a ti, Senhor, Deus bondoso e protetor, que me acolhe com amor. Eu me prostro ante a ti, eu me prostro ante a ti. Vamos cantar todos aí. Não há outro Deus, não há outro Pai, não há outro amor igual. Eterno prazer, gozo sem igual. Não há outro amor igual ao teu. Eterno prazer, gozo sem igual. Não há outro amor igual ao teu. Em ti escondido estou. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade ou tu és meu abrigo, e se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, tu és o Deus da minha salvação.
Aleluia. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Realmente a canção que ele começou, na verdade, como é que chama esse? Miro? Como é que chama quando você faz várias músicas? Pupurri? Como é que é? Esse último conjunto de refrões de canções. Tá muito ruim o som aqui em cima. Aí embaixo, tá bom? Ajuda aí, Dani. Antes dessa canção, o Ivan cantou uma música que eu tenho um apreço muito grande, porque quando eu ouvi a primeira vez, ouvi várias vezes, porque é uma poesia que nos leva realmente a contemplar quem é esse Deus. Acho que nós somos criados desde a infância com essa realidade pressuposta da existência de Deus. Nós aprendemos acerca da existência de Deus desde a infância, então essa existência, essa realidade de Deus, para muitos já é pressuposto, já existe antes de experimentar, de conhecer, de vivenciar. E isso confunde muitas pessoas, porque pensam que esse pré-conhecimento, essa noção sobre Deus é a fé. Mas a nossa fé, querido, precisa ser a expressão de uma experiência com Deus. Um saber de Deus, não somente acerca de Deus, como Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar. Mas depois de toda a luta e a experiência, e recentemente alguém me perguntou acerca disso para compartilhar, para aconselhar outra pessoa, porque para alguns a experiência de Jó parece assim que Deus foi desafiado pelo diabo e entrou numa disputa com o diabo e o coitado do Jó que pagou o pato. Mas na verdade não é isso. O que eu disse é que Deus conhecia Jó, mas Jó ainda não conhecia realmente a Deus. E Deus queria dar àquele homem que ele amava e em quem ele confiava uma experiência onde ele pudesse conhecer a Deus verdadeiramente, profundamente, vivencialmente. E tudo aquilo que Jó passou e todas as suas perdas foram meios e caminhos por onde Deus se revelou. Eu não sei tudo que você tem vivido, eu não sei as experiências que você tem passado e as perdas que tem tido, mas eu quero te dizer, Deus te ama. E Ele quer se revelar a você. O Senhor é aquele que quando passa por você, não passa ao largo, não passa de longe. Deus se aproxima. Essa é a realidade. Amém? Nós estamos aqui, o Senhor está aqui, Ele nos conhece a vida e a realidade de cada um, e Deus tem uma palavra para cada vida, e uma realidade e uma ação sobre cada sobre cada coração. Amém? Eu quero convidar você a abrir os seus ouvidos, preparar o seu coração, para que Deus possa falar contigo, para que Deus possa se revelar a você. Amém? Mais uma vez, sentado como estamos, vamos fazer mais uma oração. Eu pediria a você que curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, entrasse na comunhão com Deus. Amém? Senhor, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, Pai. Abençoa, Deus, cada um com a graça da tua presença revelada, com o toque, a manifestação do teu Espírito. Senhor Deus, alcança-nos, ó Deus, na nossa caminhada, no nosso trajeto, ainda que, ó Deus, em meio a tropeços, ainda que caído, ó Deus, aqueles que confiam no Senhor, o Senhor coloca de pé. Aquele, ó Deus, cujo caminho o Senhor se agrada, o Senhor não deixará cair. Bendito seja o Senhor. Graças nós te damos. Amém. Glória a Deus. Som, Daniel, som embaixo tá bom? Aqui tá muito médio. Se tiver difícil, traz o outro microfone que eu continuo. Amém. Meus queridos,
A palavra do Senhor diz em Salmo 37, versículo 23, que Deus se agrada do homem bom, e no seu caminho tem prazer, e se ele cair, não ficará prostrado, o Senhor o segura pela mão. Amém? O único princípio de contradição, se nós não compreendemos a palavra, é que não há homem bom, não há homem perfeito, ou mulher. Jesus mesmo disse, não há nenhum bom, nenhum sequer. Aliás, Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Jesus disse, não há bom, senão Deus. Mas a Bíblia diz que Deus se agrada do caminho do homem bom. Então, que homem bom é esse que a palavra de Deus se refere em Salmo 37, versículo 23? Eu quero dizer que eu entendo que não é o homem perfeito, ou a mulher perfeita, mas aquela pessoa cujo coração é perfeito, no sentido da integralidade, da totalidade, da sua entrega, do seu amor para com Deus. A pessoa que tem uma verdadeira sinceridade, um desejo sincero de amar e de agradar a Deus, mesmo que na sua caminhada, em meio aos seus tropeços, ele venha a cair, porque a palavra diz que se cair, então, claramente não é um homem perfeito, porque está sujeito a alguma queda. Claramente não é uma pessoa, uma mulher, que nunca falhe, mas alguém que os olhos de Deus, olhando para ele, encontram um coração verdadeiro para com Deus. Um homem cuja base do olhar para si mesmo e para o outro é a humildade e o amor. E quando Deus olha para um homem desse, ele se agrada do seu caminho. Ou seja, como é que você tem vivido, como eu tenho vivido? O nosso viver, o nosso ser tem agradado a Deus? Frequentemente, querido, nós nos desagradamos das pessoas. E geralmente quando nos desagradamos das pessoas, é porque nós achamos que elas não estão corretas para conosco. Nós não concordamos com a atitude delas, com a maneira como elas estão agindo conosco, então nós nos desagradamos. E às vezes nós não percebemos que Deus, que está olhando por cima, está vendo que a nossa condição e o nosso olhar e a nossa atitude pode ser pior do que aquela que nós reprovamos. Deus quer encontrar um coração verdadeiro para com Ele. Deus quer encontrar um coração quebrantado. Um coração que, quando vê as falhas dos outros, reconhece que Ele mesmo falhou tantas vezes e foi perdoado por Deus. Que não é tão perfeito, que não é tão justo em si mesmo, a ponto de poder separar e afastar e distanciar de si o outro. Daniel, o Shuri está funcionando? Se tiver, manda ele aqui. Então, queridos, tem um texto que diz, chega para lá, que eu sou mais justo do que tu. Já pensou alguém chegar na condição de poder dizer, eu sou mais certo? A gente não fala assim, né? Alô, som, ei, acho que assim está melhor, né? Se não para vocês, para mim melhorou bem. Eu vou usar esse aqui hoje, depois a gente regula esse aqui. Então, queridos, como Deus tem visto o meu e o seu coração? Qual é a nossa atitude? Como nós temos aprendido? No que se refere às coisas espirituais, no que se refere à palavra de Deus, às coisas da eternidade, qual é a nossa posição? Daqueles que querem ser senhores do saber, ou aqueles que querem ser servos do fazer? Que tipo de pessoa você tem sido? Alguém que deseja ser senhor do saber, ou alguém que escolheu ser servo do fazer? Eu quero ler com vocês um texto da palavra que nos fala de 3 tipos ou de 3 situações onde nós podemos nos encaixar. Abra a Bíblia, a sua Bíblia, no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, num texto bastante conhecido. Lucas 10, verso 25.
Amém? Lucas 10, verso 25. Palavra de Deus. Certa vez, um doutor da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, de toda a tua mente. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nela vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida deste homem, se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Declarou-lhe o doutor da lei: O que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai e procede tu de maneira semelhante. Amém? Graças a Deus. Querido, nós temos aqui uma passagem da Bíblia em que um doutor da lei, algumas traduções dizem um intérprete da lei, outra tradução fala o advogado da lei, era um teólogo judeu, que era uma autoridade nos escritos sagrados, nos textos do Velho Testamento, na palavra de Deus. E esse homem se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. E a Bíblia é bem explícita em dizer que a motivação, a intenção dele não era simplesmente conhecer a verdade para vivê-la, mas era provar Jesus. Na verdade, era um homem que se achava senhor do saber. Quando Jesus devolveu a pergunta, ele respondeu prontamente e respondeu sabiamente. Jesus mesmo elogiou, disse: Você respondeu corretamente. Você não tem um déficit de conhecimento. Respondeu da mesma maneira que em Mateus 22, quando Jesus foi questionado, o próprio Senhor Jesus respondeu dessa maneira. Os judeus dividiam a lei em 613 preceitos, segundo as tradições. Então, algumas linhas, algumas escolas de ensino, de acordo com alguns rabinos, seguiam alguns preceitos em detrimento dos outros. Valorizavam uma linha de pensamento, outros valorizavam outras, e quando perguntaram para Jesus, Jesus deu uma resposta que abrangia toda a lei, que não preteria, que não colocava em menor destaque nenhum dos outros mandamentos, porque esse mandamento abrangia todos os outros. Ama a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Talvez esse teólogo aqui tão bem instruído tivesse ouvido Jesus na outra oportunidade e agora quis responder certinho. Mas assim que ele respondeu,
Jesus então foi incisivo. Faze isso e viverás. O que essa palavra nos ensina, querido, não é o quanto a gente sabe, mas é o quanto a gente faz aquilo que sabe. O quanto a gente tem vivido o compromisso que a nossa boca profere. O quanto a nossa vida espelha na prática. Na verdade, queridos, se nós formos olhar por capacidade, amar a Deus dessa maneira e amar o próximo semelhantemente, é algo que vai fugir às nossas forças. A nossa capacidade, a natureza humana, ela é, por natureza, decaída, por consequência do pecado, uma natureza egoísta. Não altruísta. Não aquela pessoa que tem um espírito de negação de si mesmo, de abnegação em favor do outro, naturalmente. Quando isso opera em nós, é porque Deus está trabalhando na nossa vida, os seus princípios são colocados em nós. Mesmo aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que querem muitas vezes agir de maneira altruísta, o fazem num sentimento e num desejo de agradar a Deus, ainda que tenham uma visão equivocada sobre Deus, ainda que não conheçam a palavra, mas é pensando ser melhor e pensando fazer o certo. Mas não é espontâneo. A criança, naturalmente, né, quando tem alguma disputa, ela diz, é meu. É da natureza. Mas o Espírito Santo opera em nós e nos capacita a cumprir esta palavra. E se essa palavra entranhar, se essa palavra permear a nossa vida, o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso respirar, a nossa maneira de pensar, nossa estrutura de pensamento e as nossas forças para lutar, se isso fizer parte de nós, então, querido, nós vamos cumprir a palavra de Deus como um todo. Porque essa é a essência da lei, esse é o cumprimento da lei. Então, quando esse homem fez esta pergunta, na verdade ele fez a pergunta mais importante da humanidade. As pessoas perguntam-se acerca disso o tempo todo, mesmo quando não sabem que estão perguntando, mesmo quando não expressam em palavras, mas o anseio do ser humano é como lidar com a realidade da morte e depois dela. O que nos aguarda? Olhando para a realidade da igreja, para a visão da igreja, há aqueles que se perguntam o que não fazer para poder dar a vida eterna. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Por que as pessoas na prática estão perguntando isso? Porque as pessoas dizem assim, se você fizer isso, você vai para o inferno. Então não faça isso. Se você se vestir dessa maneira, você vai para o inferno. Se você agir assim ou falar assim, você vai para o inferno. Então, a pergunta é o que não fazer? E vivem uma busca de eternidade pela negação, simplesmente. Mas há outros ramos, e esses mais atuais, mais modernos, que perguntam o que fazer para herdar as bênçãos desta vida, não da eterna, desta vida. E as igrejas muitas vezes têm conseguido encher os templos com as promessas do que Deus vai fazer aqui e agora. E nós temos que saber separar a situação, porque se alguém achar que isso é uma visão existencialista, um existencialismo, ou seja, uma preocupação apenas com o tempo dessa existência, um materialismo, consumismo, e achando tudo isso, descartar totalmente esta visão, vai entrar em contradição com muitas das promessas de Deus, porque há muitas promessas de Deus que são para que você as desfrute, as usufrua aqui e agora, possa usufruí-las de maneira plena, enquanto você está aqui. O salmista já dizia, eu sei que eu verei o bem de Deus na terra dos viventes. Então ele não estava falando da vida eterna, ele estava falando desse tempo, e há um bem de Deus. Daí a palavra benção. As coisas que Deus diz a seu respeito, que são boas para você e que se cumprirão na sua vida. Então nós não podemos perder isto.
Não podemos querer jogar a água da banheira fora e jogar o bebê junto. Querer desenvolver uma teologia mais conservadora, mais correta, e perder essa perspectiva, e não só a perspectiva, mas perder a experiência, a vivência das coisas boas, da cura, da restauração, da prosperidade, da alegria, dos privilégios que Deus tem reservado para os seus filhos, para aqueles que o amam. Mas o outro extremo é nós vivemos para isso, imaginando que o reino de Deus se limita a esse tempo presente. Se a nossa vida se limitar, Paulo chega a dizer, se a ressurreição não existe, se a nossa vida se limita simplesmente a essa existência, então somos os mais miseráveis dos homens. A igreja precisa ter uma perspectiva de eternidade, mas uma eternidade que começa aqui agora e que está relacionada com o que sabemos, com o que cremos e com o que fazemos. O que você sabe acerca do reino de Deus? O que você faz em relação ao reino de Deus? É isso que vai demonstrar se o saber está associado com fé, para gerar uma ação que traga você à realidade da vida eterna. Esse homem pergunta dessa maneira, e Jesus então devolve a ele a pergunta. Eu vejo que nos evangelhos, toda vez que Jesus é questionado de uma maneira sincera, por alguém que humildemente deseja saber, Jesus nunca dá uma resposta atravessada. Jesus nunca dá uma resposta que não seja clara e objetiva. Mas sempre que ele é questionado por alguém que não está preocupado com a resposta, mas preocupado com o que Jesus vai dizer para poder então implicá-lo em alguma coisa. Quando já não é o desejo de saber, mas o cinismo religioso que se instalou, uma coisa que nós devemos tomar cuidado, querido. Muitas vezes nós nos achando por conhecedores da palavra, por aqueles que estão na verdade, fazemos parte do reino de Deus, e encontramos uma pessoa cuja mente ainda não está esclarecida, às vezes ainda preso à cultura dos ídolos, das imagens ou de outras coisas, né? Se o seu olhar para aquela pessoa, querido, for um olhar de cinismo, de desprezo, você está como esse homem. Se você sabe o que sabe, não é porque você é melhor, mas é porque a graça de Deus te alcançou e essa graça te ensinou. E é pela graça que você está diante de Deus, e esta mesma graça também tem que te ensinar a olhar com olhos de amor e de misericórdia para com aquele que está assaltado pelo engano, pela mentira, pelas fragilidades que essa vida promove na pessoa. Qual é o nosso olhar? Qual é o seu olhar para com aquele que ainda não o conhece? Jesus olha e vê um homem assim, um senhor da lei, judeu, fariseu. Os judeus tinham vários grupos religiosos dentro do próprio judaísmo. Havia os saduceus, que não acreditavam em vida após a morte, que não acreditavam em anjo, em espírito, não acreditavam em nada. Tinha os helenistas, que eram judeus, que queriam trazer a cultura grega e a filosofia grega para dentro do judaísmo. Tinha os essênios, que viviam de vidas isoladas, não tinha monastério, não tinha castelos nem nada construído na época, mas eles viviam muitas vezes em cavernas, em comunidades isoladas, para tentar se separar do mundo. Eram os essênios. E os fariseus eram o grupo mais conhecido, mais forte, mais influente. E a palavra significa os separados, os santificados, pois eles se achavam assim, os mais santos. Hoje chamar alguém de fariseu é mesmo que chamar de hipócrita, né? Na linguagem do povo, chamar alguém de fariseu está chamando de fingido. Mas na época era um título, era uma honra ser identificado como aquele que eram os consagrados a Deus. Então esse homem tinha todo esse orgulho. E Jesus pergunta para ele o que está escrito e como você interpreta. O que você sabe a respeito? E a resposta dele foi perfeita: ama a Deus e ama o teu próximo. Jesus disse: vai e faz o mesmo. E aqui nós encontramos a diferença entre quem quer saber e quem quer fazer. Quem é que quer saber por saber, pelo status que o saber dá. Em 1 Coríntios capítulo 8, a Bíblia diz que o saber
ensoberbece, o amor edifica. Saber sem amar, querido, é você ser contaminado pelo vírus da soberba. Mas quando o saber é acompanhado de amor, ele se transforma em ação, que promove a verdade, a palavra de Deus no coração das pessoas. Então esse homem começa a divagar filosoficamente, mas quem é meu próximo? De alguma maneira ele achou que com aquela expressão ele deixaria as reticências no ar, ele deixaria aquela divagação profunda assim, que talvez Jesus se calasse. Mas quem é o meu próximo? Como que eu vou saber quem realmente é a pessoa que está próxima? É minha mulher, é minha mãe, meu pai, é o vizinho, é a pessoa da mesmo grupo religioso que eu? Quem que é o meu próximo? É uma coisa assim, vaga. E então Jesus imediatamente criou essa parábola maravilhosa. Imagina a inteligência de Jesus, a sabedoria, a sensibilidade. E ele começa a dizer: um homem saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Então ele estava falando de um judeu vindo do templo, mas que vai para Jericó, que era uma cidade que no Velho Testamento era símbolo de maldição. Alguém talvez que estivesse num declínio da sua vida espiritual, ou não. Mas o fato é que esse homem foi assaltado, e os assaltantes deixaram-no meio morto, literalmente semi-morto. E aí começa a história. Passa um sacerdote e ao ver, passa do outro lado. Essa expressão passa de largo, no original, literalmente é passa do lado oposto. Nos dias de hoje seria atravessa a calçada. Viu aquele homem, atravessou a calçada. Alguns poderiam dizer que é porque ele talvez pensasse: se eu chegar, talvez os assaltantes ainda estejam por aí. E eu posso, talvez seria por medo. Eu não acredito, eu acredito que era mais por uma questão religiosa. Eu não posso me contaminar. Eu vou aproximar desse homem, vou ter contato com o sangue dele, com ele, religiosamente. Eu tenho um serviço religioso para fazer, eu sou sacerdote, eu não posso me contaminar com essa situação. Muitas vezes, querido, a gente quer guardar uma distância de segurança das pessoas. Não tem como você ser instrumento de Deus à distância. A Bíblia diz que ele passou de longe. E depois um levita, aquele que trabalhava no templo, aquele que fazia parte de uma tribo escolhida, a tribo levita, querido. Não tem nada a ver com essa história que as pessoas às vezes falam hoje, que associa a palavra levita com cantor do púlpito. Eu sou levita. Por quê? Porque eu canto. Levita parece com louvor, mas não tem nada a ver. Levita é da tribo de Levi, descendente da tribo de Levi, cuja família foi designada para o serviço sacerdotal e para o serviço no templo do Senhor. Então eram homens e mulheres que auxiliavam, eram muitas vezes os diáconos do Velho Testamento, porteiros, pessoas que a vida delas estava embrenhada, como muita gente que nasce na igreja, cresce na igreja, mas quando vê uma real necessidade de ajuda, às vezes a sua visão é totalmente religiosa e passa de largo, passa do outro lado da calçada. O terceiro homem, a Bíblia diz que ele passou e viu. Então, uma coisa que eu percebo que foi exatamente igual para os três. Os três viram. Ninguém estava inocente. Nós, querido, da maneira que nós servimos a Deus, ninguém aqui é isento. Há de dizer: eu não tenho dom, eu não canto igual o Ivan. Eu não prego igual o irmão Gilson. Eu não faço isso igual aquele outro irmão. Querido, quando nós temos a capacidade de ver o que tem para ser feito na nossa frente, nós já somos responsáveis, porque se Deus abriu os nossos olhos, se Deus nos mostrou o seu reino, se Deus nos colocou participantes do propósito dele na terra, é porque ele tem como nos capacitar, se nós nos dispusermos, se nós nos aproximarmos. A grande decisão é numa fração de segundo, quando você vê uma necessidade, quando você, por exemplo, vê uma necessidade na igreja, ou na vida de um irmão, ou de uma outra pessoa que ainda não é irmão. Naquele instante, você é compelido a uma decisão. Ou você se aproxima mais, ou você recua. Ou você passa de largo, ou você passa perto. A diferença, todos viram, mas a diferença é que o samaritano, ele se aproximou.
E a palavra diz que depois que ele se aproximou e viu aquela situação, ele se chegou mais perto. E aqui a gente vê essa realidade daqueles que veem, se aproximam na vontade, no desejo de fazer alguma coisa, mas ainda assim, às vezes desistem. Começam bem na igreja, querem servir a Deus, querem fazer a obra de Deus, querem participar dos trabalhos, querem ajudar de alguma maneira, mas quando chega bem perto que a coisa está feia, às vezes deixa para outro. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele, tendo chegado perto, se aproximou. São duas palavras que falam de aproximação, são dois níveis. Uma é de realmente interessar, a outra é de se envolver. Há muita gente interessada nas coisas de Deus, mas será que estão todos envolvidos? Aquele homem se envolveu com a situação. Passou vinho e azeite que eles costumavam usar para limpar a ferida e para aliviar a dor. E enfaixou aquelas feridas. E colocou sobre o seu animal, possivelmente um jumento, alguma coisa assim, e o levou até uma hospedaria próxima. E pagou. Aliás, a Bíblia diz que antes de pagar para que ele fosse cuidado, ele mesmo continuou cuidando dele. Levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. Não terceirizou essa responsabilidade de imediato. E só depois, quando ele precisava partir, é que ele deixou o homem aos cuidados dos hospedeiros e disse: pode gastar o que você precisar. É interessante que ele diz assim, na nossa tradução diz assim: se gastares alguma coisa a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Eu estava olhando no original, o texto diz: você pode gastar o que você precisar, que eu vou cobrir, mas cuida dele. E aí, Jesus novamente faz uma outra pergunta. Volta lá atrás, você não sabia, você não sabe qual que é o próximo? Você não sabe quem é o teu próximo? Vou te fazer uma pergunta: qual desses 3 homens que passaram por essa pessoa que foi assaltada, qual foi o próximo dele? E aí ele, talvez assim, impactado, porque os judeus desprezavam o samaritano. Se tivesse falado que não era um judeu, que não era sacerdote, ou um judeu que não era levita, já era um impacto, já era um chacoalhão naquele doutor da lei. Mas quando diz que Jesus usou a figura de um samaritano, aí ele, que nem diz os mineiros, ele pulou o corguinho de costa, porque ele usou a figura daquilo que os judeus mais desprezavam, para dizer que para Deus, querido, não é a sua posição, a aparência, mas o que você vive e quem você é realmente. As igrejas estão cheias de pessoas bem desenhadas, bem arrumadinhas religiosamente, mas cujos corações não conhecem o que é verdadeiramente misericórdia e compaixão. E quem não conhece a compaixão não conhece a Deus, querido, porque Deus é aquele que se compadeceu das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas misérias e veio até nós. E o reino de Deus é isso. Herdar a vida eterna está associado a conhecer a Deus. João 17 diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. E conhecer a Deus e a Jesus, querido, é você receber a compaixão, a misericórdia de Deus e depois se tornar um meio, um veículo de compaixão e misericórdia das pessoas. Não vivido a misericórdia de Deus através das nossas vidas, nós não temos conhecido a Deus. João chega a dizer: aquele que não ama não conhece a Deus. E amar não é um mero sentimento de uma apreciação platônica, né? Aquele amor assim, eu gosto muito. Amor é ação. João também diz: não amemos só de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade, de atitude. É isso que nos leva à vida eterna. Jesus então responde para o homem, né, quando o intérprete da lei diz: eu suponho que seja aquele. Ele não disse o samaritano, nem isso ele teve coragem. Suponho que seja aquele que o ajudou. E Jesus novamente, de uma maneira incisiva, eu vou te dizer uma coisa, querido, no que tange a verdade do Evangelho, Jesus nunca vai ficar fazendo rodeio com você.
no que tange o que você tem que fazer e você tem que viver, Jesus nunca vai ficar floreando. Ele novamente, a primeira vez ele tinha dito, faze isso e viverás. E quando o homem disse, eu suponho que seja aquele que o ajudou, Jesus havia então pintado o quadro. Sabe aquela história, quando você explica direitinho, a pessoa não entende, você fala assim, quer que eu desenhe? Pois Jesus desenhou para ele o que é a compaixão, o que é amar a Deus, o que é amar o próximo. E aí, quando ele responde para Jesus, Jesus disse o seguinte, então, faze do mesmo modo. Vai tu e faze o mesmo. Querido, a palavra de Deus não nos chama só para ficar pensando ou refletindo. Ela nos chama também para ir e fazer, e viver a compaixão. Nós temos a figura de um homem que queria saber. E nós temos o exemplo ou a ilustração de um homem de quem ninguém esperava nada, mas que queria fazer e fez. E eu disse que eram 3 exemplos. O terceiro, querido, é aquele homem caído, que nada podia fazer. Talvez por seus erros, por seus descuidos, por alguma atitude imprudente, talvez de sair da cidade com bens e haveres, de maneira que chamasse a atenção, talvez ostentando alguma coisa, que veio a fazer com que ele se tornasse alvo daqueles assaltantes, mas aqui não questiona se ele mereceu ou não mereceu, se ele fez por onde ou não, simplesmente é um homem que precisava do socorro. Se o primeiro participante dessa conversa queria saber se o modelo e o exemplo que Jesus deu é aquele que queria fazer, esse último é o que precisava receber. E às vezes nós estamos nessa condição. Às vezes nós é que fomos assaltados na vida, às vezes nossa vida é que está precisando da misericórdia. Às vezes você está precisando de um socorro de Deus. E eu quero dizer, nesse aspecto, o bom samaritano é o próprio Jesus. É aquele que passa perto. É aquele que se aproxima de você. É aquele que te sustenta pela mão e te coloca de pé. É aquele que aplica o vinho que limpa os seus pecados, que é o sangue de Jesus. E depois o azeite, que é o Espírito Santo, que vem para curar as suas feridas. E coloca você sobre o animal, mas a Bíblia diz que esse animal agora é ele mesmo. Porque a palavra diz lá em Isaías 53 que ele carregou sobre si as nossas dores. As nossas dores, Jesus carregou nas suas costas. Na sua dor, Jesus vai colocar você sobre os seus ombros. E vai cuidar pessoalmente de você. Amém? Eu quero orar para encerrar. Há alguma situação na sua vida em que você tem se sentido sozinho? Alguma situação na sua vida em que, mesmo aparentemente as coisas estando bem, e você, quando alguém pergunta, você dá um sorrisinho e diz, não, glória a Deus, está tudo bem, como é que vai? Ai, maravilha. Ou talvez você até aprendeu a falar igual o bispo, né? Deus é bom, né? Quando a pessoa pergunta se está tudo bem, eu costumo dizer, Deus é bom e cuida de nós, né? Então, está tudo bem, Deus é bom e cuida de nós. Mas às vezes, lá dentro, querido, a situação pode estar difícil, às vezes você está passando por um conflito na sua alma. Às vezes você está igual aquela mulher que o filho dela morreu e ela foi procurar o profeta Eliseu, e quando ela estava chegando, o ajudante do profeta entrou na frente e perguntou, e aí, vai tudo bem? E a mulher respondeu, tudo bem, porque ela não queria conversar com o ajudante, ela queria conversar com o profeta. Então talvez ela pudesse dizer, está tudo bem, tem um morto lá em casa, mas está tudo bem. Até que o profeta chegou e disse, pode deixar, que Deus me encobriu, mas agora Deus me revelou. E aí veio a intervenção de Deus para a ressurreição do filho daquela mulher. Talvez você está dizendo tudo bem para tanta gente, mas se fosse para ser verdadeiro, você teria que dizer, tem um morto lá em casa, mas tudo bem. Eu quero te dizer, Jesus está aqui para ressuscitar o que estava morto na sua vida. Jesus está aqui para curar as suas feridas. Jesus está aqui para colocar você sobre os ombros dele e te levar. Se você quer saber e quer saber para poder fazer, o Senhor vai te direcionar, o Senhor vai te capacitar, você tem que tomar atitude. Mas se no meio dessa situação você também precisa receber, Jesus é o bom samaritano que cuida de você. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração.
Eu quero pedir que o Espírito Santo venha preencher cada espaço e cada necessidade. Né? Às vezes a nossa vida pode estar meio esburacada. E cada um tem uma realidade do que precisa ser respondido, daquilo que precisa ser preenchido. Eu imagino como uma massa de concreto que o hábil pedreiro sabe trabalhar com ela. E quando ele passa aquela massa com a sua espátula, então ele vai preenchendo todos os espaços, vai aplanando toda a situação. E em cada buraco a massa toma exatamente o formato, o tamanho, a medida, a forma do buraco que ali estava. E depois que seca, você não vê diferença, está... Aliás, onde era o ponto fraco, o ponto que estava trincado, esburacado, é onde fica mais forte, por causa daquela massa forte que foi passada. Eu não sei qual é a realidade que está no seu coração, mas o Espírito Santo está aqui para preencher. E Jesus sabe como agir para que o seu coração seja preenchido. E onde você tinha fraqueza, ali que Deus vai colocar a sua força e maior poder na sua vida. Aonde você foi uma pessoa ferida, machucada, ali Deus quer curar você e transformar você num meio que sabe que Jesus cura e que vai dizer isso com autoridade para as outras pessoas. A sua autoridade não será a autoridade de um intérprete da lei, mas a autoridade de quem foi ajudado, socorrido, levantado, curado e que sabe que Jesus pode fazer. E quando você falar para as pessoas do que Ele fez na sua vida, ninguém poderá contestar, porque você falará com a autoridade de quem experimentou desta graça, experimentou desse poder de Deus na sua vida. E eu quero orar para que esse poder venha preencher cada área da sua vida. Aonde situações no seu casamento abriram brechas na sua alma, nos seus sentimentos, onde você se sente como quem foi quebrado em algum momento, como quem se tornou menor. Mas a Bíblia te convida e te desafia a amar a Deus de todo o coração. Então Deus vai te restaurar para que você não ame a Deus com o que sobrou, mas você possa amar a Deus de todo o teu coração, de um coração totalmente restaurado. Amém, queridos? Deixa Deus restaurar o seu coração, deixa Deus restaurar a sua vida nessa hora. Feche seus olhos, nós vamos ouvir uma canção. Depois dessa canção, nós vamos orar. Eu creio que o Espírito Santo estará ministrando no seu coração. Depois nós vamos tão somente confirmar essa palavra em oração. Então, nós vamos ouvir uma canção nova. Então, não fique só orando. Ouça e deixe o Espírito Santo falar através dessa canção no seu coração. Você pensou que não valia nada, acreditou nessa mentira descarada, que alguém soprou no seu ouvido. Você pensou que ninguém mais te amava, acreditou que chegou o fim da estrada e que já não faz mais sentido pra viver. Você se esqueceu de alguém
Ele não te esqueceu, não. Ele não te esqueceu. Ele te chama, Ele te quer, Ele te ama como você é. Ele quer mudar a sua história. Basta apenas você dizer que quer. Ele te ama, Ele te quer, Ele te chama como você é. Ele quer mudar a sua história. Basta apenas você dizer que quer. Você pensou que não valia nada, acreditou nessa mentira descarada, que alguém soprou no seu ouvido. Você pensou que ninguém mais te amava, acreditou que chegou o fim da estrada e que já não faz mais sentido pra viver. Ouça, eu quero que me escute bem. Você se esqueceu de alguém, mas ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele te ama, Ele te quer, Ele te chama como você é. Ele quer mudar a sua história. Basta apenas você dizer que quer. Ele te ama, Ele te quer, Ele te chama como você é. Ele quer mudar a sua história. Basta apenas você dizer: quero Jesus na minha vida, quero Jesus na minha casa, quero Jesus na minha história. Quero sim, eu quero sim, quero Jesus na minha vida, quero Jesus na minha casa, quero Jesus na minha história. Quero sim, eu quero sim. Aleluia, sim, Jesus, eu quero. Diga ao Senhor: sim, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, quero o Senhor na minha casa. Sim, Jesus, eu quero o Senhor na minha história. Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração, sabe até aqueles que já pensaram em desistir, ou aqueles que, ó Deus, se acomodaram num nível, ó Deus, de uma situação aparentemente, e tão somente aparentemente, ó Deus, que está tudo bem. Senhor Deus, hoje, nesta noite, o Senhor nos chama, Senhor, a ouvir a Tua palavra de uma maneira diferente. Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, não, ó Deus, para, ó Deus, divagarmos, não para, ó Deus, olharmos para, ó Deus, o infinito e achar que nada é possível, que nós não saberemos o que fazer, não saberemos como mudar as coisas, mas que o Senhor é aquele que olha e cuida de cada um, ó Deus, aqueles que pertencem a Ti, que onde houver um coração sincero, desejoso, Senhor, ó Deus, a Sua mão o alcançará e o colocará de pé, e o restaurará, Senhor, em nome de Jesus.
Ó Deus, eu te peço agora, visita cada coração. Senhor, gera em cada um, ó Deus, um verdadeiro conhecimento. Ó Deus, o conhecimento que procede, Senhor Deus, de um coração puro. Ó Deus, de um amor verdadeiro. Ó Deus, de um desejo de servir a Deus, de agradar a Deus. Senhor Deus, restaura a vida, restaura a família, restaura os relacionamentos. Senhor, cura as feridas. Se há pessoas neste lugar cujo coração foi assaltado, Senhor, pelo medo, pela fraqueza, Senhor Deus, pelo desprezo de si mesmo, Senhor, por qualquer, ó Deus, dificuldade que feriu, que machucou, que assaltou, que roubou, ó Deus, a sua fé, ó, que levou os seus valores. Agora, Jesus, o Senhor é aquele, Senhor, que, ó Deus, alcança como estamos, como somos, e nos restaura e nos transforma, para que sejamos, Senhor, como o Senhor quer. Nós agora nos entregamos, nós agora nos rendemos, nós agora nos dispomos, queremos saber, queremos conhecer, Senhor, mas para fazer e para servir, Senhor. Mas se é preciso primeiro, Senhor, que recebamos, que sejamos curados e restaurados, eis-nos aqui agora, perdoa o nosso pecado, limpa o nosso coração, renova a nossa esperança, alegria, Senhor. Ó Senhor, que o sorriso, Senhor, não faça, ó Deus, parte de uma maquiagem, Senhor, mas que o sorriso seja, ó Deus, o brotar das águas, ó Deus, de um coração alegre, Senhor. Ó Deus, transformado e alcançado pelo Senhor, Pai. Bendito seja o teu nome. Meu querido, minha querida, Jesus está neste lugar. Há pessoas que têm dentro de si um potencial tão grande que Deus colocou. Há dons que estão escondidos, enterrados. Há habilidades dadas por Deus que estão enferrujadas até, mas o Senhor quer restaurar a sua vida, o Senhor quer renovar os dons que Ele te deu, o Senhor quer despertar o seu coração para a obra do Senhor, porque onde falta a vida, onde falta a alegria, a autenticidade do Evangelho, o que sobra é religiosidade e muitas vezes cinismo, amargura, crítica, julgamento. Mas o Senhor hoje cura, o Senhor hoje restaura, o Senhor hoje te levanta, te coloca de pé, te dá um novo ânimo. Jesus já pagou por tudo, Jesus já pagou o preço da sua alma, da sua vida. E o Espírito Santo é aquele que continua cuidando de você. Todo o recurso que Ele precisa para cuidar de você, Deus, o Pai, já providenciou em Jesus, para que sejas perdoado, para que sejas perdoada, para que sejas curado, para que a sua vida seja restaurada. O Espírito Santo visita cada um nesta noite. Levanta-lhe homens e mulheres, uma vez tratados, restaurados pelo Senhor, sejam levantados como bons samaritanos, como pessoas que não passam de longe das situações, mas, Senhor, que se aproximam, que se interessam, mas não apenas se interessam, se envolvem, se comprometem, Senhor, no fazer da Tua obra, no servir, ó Deus, da Tua palavra, no ajudar das pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, Pai. Por isso que a Tua palavra diz, mais bem-aventurado é dar do que receber, porque aquele que está dando é porque já recebeu de Ti, já foi curado, já foi abençoado, já foi restaurado, tem a sua identidade definida no Senhor, não nas palavras deste mundo. Obrigado, Senhor, por cada vida, obrigado, Senhor, por cada pessoa, em nome de Jesus. Querido, se você está entre aqueles que precisam de cura, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor já estendeu a mão sobre você. Eu te convido a colocar a mão no teu coração, fechar os teus olhos por um instante e dizer: Senhor, eu creio em Ti e eu recebo a Tua ajuda. Eu preciso, Jesus, de ser ajudado, de ser curado, de
ser socorrido, Jesus. Mas eu creio em Ti, que o Senhor se aproxima de mim nesta hora e me levanta, cura as minhas feridas, restaura o meu coração, me coloca de pé, para que eu também possa ser usado pelo Senhor para curar aquele que está ferido e para ajudar aquele que precisa de mim. Peça ao Senhor agora, irmão, diga: Jesus, abre os meus olhos para que eu veja quem é o meu próximo e não me afaste e não me negue, e seja o instrumento da sua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, querido. Se você pediu com fé, eu, em nome do Senhor Jesus, como ministro da palavra, eu declaro sobre a tua vida o bálsamo de Deus, a unção que te cura, o poder que te restaura, o sangue que te purifica, a força de Deus que te coloca de pé. Receba em nome de Jesus, e receba também a visão, a compaixão, a misericórdia, para que sejas um veículo da graça de Deus para aqueles que Deus colocará. Esteja atento essa semana. Deus abrirá os teus olhos e colocará ao seu lado e diante de ti pessoas que com um menear de cabeça, um balançar de cabeça, você vai tirar esse pensamento e vai seguir do mesmo jeito. Mas se você for sensível e perceber que Deus está agindo, você não desviará os seus olhos, você não se negará a ajudar, mas você assumirá o papel e você vai experimentar a doce alegria de ser usado por Deus para ser um abençoador. Seja um abençoador e continue sendo um abençoado. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Bendito seja Deus. O Senhor abençoa aqueles que estão. O Senhor abençoa aqueles que pela internet assistem nessa hora. Essa palavra também é para a sua vida, porque o Senhor te restaura para que sejas um restaurador, um abençoador. Receba esta bênção na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, igreja? Abençoamos aqueles que nos visitam, né? Tem duas irmãs aqui, um casal lá atrás. Tem mais alguém? Queremos declarar a bênção ao Senhor, a família do Adson também, mais alguém. Que Deus abençoe a cada um daqueles que estão nos visitando, amém? Nós estamos com alegria. Nós vamos estar encerrando agora o nosso culto. Eu queria fazer uma oração. A essas horas, com certeza, o resultado do pleito presidencial já saiu. Nós temos um presidente ou uma presidente. Ela prefere presidenta, mas na verdade o termo não deveria mudar, né? Mas o que vocês estão me dizendo é que foi eleita a presidente Dilma foi reeleita. Então, não sabia disso. O que nós devemos agora, querido, e antes mesmo de saber, eu ia dizer exatamente a mesma coisa, é que nós temos que orar, para quem quer que seja. Nós não entendemos os propósitos de Deus. A Bíblia diz que Deus é quem estabelece reis e abate reis. Deus coloca no governo aquele que Ele quer. Amém? Esse ano foi um ano, assim, essa corrida presidencial foi algo fora do normal, de qualquer normalidade, foi algo assim, sobrenatural, realmente. Com a morte de um dos candidatos, né, com a entrada no páreo de uma pessoa que já havia perdido qualquer possibilidade, com muitas pessoas falando que era profecia de Deus e de repente vimos claramente que não era, porque não, se fosse teria se cumprido. E depois nós vimos alguém que estava bem, parecia que não ia virar nada, de repente vem para o segundo turno e consegue disputar, né, cabeça a cabeça, e aí agora perde. Então nós não entendemos todas as coisas. Eu só creio de todo o meu coração que Deus está no controle de todas as coisas, e nós devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade, ainda que não sejam da nossa escolha ou preferência. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus e orar pelo nosso país, para que nos sobrevenha tempos de paz, para que venha paz sobre a nossa nação. Amém? Vamos orar por isso agora. Eu gostaria de convidar o pastor Gilson para que esteja conosco à frente, declarando essa palavra de bênção.
sobre a vida do nosso país, sobre a vida da igreja do Senhor, e aproveitando para abençoar a nossa vida como igreja. Sejam prontos para receber essa palavra de bênção em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, né? E nós como igreja, nós temos que entender que nós temos que orar por esse que governa essa nação, mas que acima desse esteja o Senhor nos abençoando e nos dando direção para aquilo que nós fazemos no dia a dia, no que vamos viver, né? Para que haja realmente, como o bispo diz, tempos de paz na nossa vida, né? E que o povo pode ser abençoado, e que não haja nenhuma ganância, né, naqueles que estão eleitos aí, que possa reverter esses benefícios que tem o país, né, os recursos que tem o país realmente, para a população, né? Então, em nome de Jesus, vamos orar nesse propósito, para que haja realmente uma distribuição dos recursos desse país, que Deus distribua à sua população, né? E não distribua na mão de alguns somente, em nome de Jesus. Ó Deus, de toda graça, de toda misericórdia, em quem hoje, Pai, nós, ó Pai, confiamos, ó Pai, que foi uma decisão do Senhor, meu Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, mas nós sabemos que os eleitos de Deus, meu Pai, estão aqui já nesta igreja, meu Pai. Nós não estamos, meu Pai, à busca de nenhuma candidatura, meu Pai, ou de alguma aprovação, porque o Senhor diz que nós somos eleitos pelo Senhor, meu Pai. Então nós cremos que nós estamos no controle de Deus, meu Pai. Ó Deus, e que assim, Pai, proceda conosco, meu Pai, e essa nação, meu Pai, que é o Brasil, meu Pai, esteja guardado, Pai, pelo Senhor, meu Pai. Que não seja o homem a governar com os seus pensamentos, meu Pai, porque o Senhor diz que os seus pensamentos é mais alto que os pensamentos dos homens, meu Pai. E os seus caminhos são mais altos que os caminhos dos homens, meu Pai. Então, se há, meu Pai, a tua vontade, eu sei que vai ser estabelecida de alguma forma, meu Pai, para que seja, meu Pai, o teu povo abençoado. E que a igreja de Deus haja paz, meu Pai, em todos os cantos deste mundo, meu Pai. Ó Deus, principalmente nesse Brasil que o Senhor nos deste para morar, meu Pai, que em todos os cantos, de norte a sul, meu Pai, de leste a oeste, meu Pai, que passa a tua presença, ó Deus, sobre todo o povo, meu Pai. Ó Deus, dando paz, dando alegria, dando suprimento, Pai, dando recursos, ó Pai, para que todos possam desfrutar neste mundo, meu Pai, ó Pai, das bênçãos do Senhor, meu Pai. É isso que nós te pedimos esta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Seja louvado o teu nome. Que sobre nós levante o teu rosto, nos dê a paz. Sejamos benditos do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê a paz para o seu irmão, em nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana. Seja guardado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?